Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, eu ia fazer um vídeo de um tapete agora, mas eu resolvi primeiro dar uma ajuda para as iniciantes, fazendo os pontos básicos do crochê, alguns pontos essenciais para quem quer aprender online, para quem não pode, não tem como aprender, né, via aula presencial ou alguém que ensine. Olha só, eu tenho aqui um barbante, tá? Esse aqui é o número 6, eu tenho uma agulha número 4, que é a agulha que eu gosto de trabalhar, o barbante número 6, que meu ponto fica mais certinho, mais fechadinho, enfim. Cada um tem uma tensão de ponto, então as agulhas para cada tipo de trabalho, para cada tipo de ponto que você faz, com a tensão que você faz o ponto, ela vai se adequar melhor, tá? Bom, o barbante, como é que a gente segura? Tem gente que segura assim, ele dá a primeira volta aqui, passa aqui, pra dar a tensão do ponto aqui no dedinho. Eu não gosto, tá? Mas não tem forma certa ou forma errada. Eu gosto de dar a tensão do meu ponto aqui, ó. Eu seguro, ponho o barbante, ó, minha mão aberta, o barbante só nesse primeiro dedo. A ponta sempre para você, tá? Porque o resto do barbante é o que vai desenvolver o trabalho. Então, essa pontinha aqui é a que vai ficar depois para arrematar. Eu deixo só aqui. E esse restante do barbante aqui, ó. Peraí, que dá mais. Ai. Esse restante do barbante que fica aqui, normalmente eu seguro com esses dois dedos aqui, ó. Ou com esses três, tá? Eu fecho a mão e vou trabalhar assim. E tem gente que gosta de enrolar o barbante aqui, passar pelos dedos, enfim. Não tem forma certa ou forma errada. Agulha, por incrível que pareça, a maioria dos vídeos que eu vejo no YouTube, do mundo inteiro, o pessoal pega a agulha assim, se eu não me engano, ó. Né? E vai introduzindo a agulha assim. Gente, eu nunca tinha visto alguém segurar a agulha assim, né? Eu seguro a minha agulha assim. Sabe como criança, quando vai escrever, o pessoal que escreve assim, ó, com o dedo assim? É exatamente assim que eu seguro a minha agulha, tá? Também não tem uma forma certa ou errada, a forma mais confortável e que você consiga manter uma tensão de ponto, né? Bom, primeiro ponto, correntinha, né? É o ponto base de qualquer trabalho de crochê. O que eu faço para fazer a correntinha? Também já vi gente dando um nozinho inicial, já vi gente fazendo várias coisas. O que eu faço para fazer a correntinha inicial? Como eu aprendi? Tá o meu barbante aqui, a ponta do meu dedo aqui, e a minha agulha eu vou introduzir, ó, ela indo de frente pro meu dedo aqui, pra ponta do meu dedo. E eu giro ela, ó, eu giro no barbante. E ele faz essa voltinha aqui, tá? Olha só, eu introduzo a agulha, ó, a agulha tá indo de acordo com o meu dedo. Eu vou girar, ó, no sentido anti-horário. Pronto. Agora eu passo pelo meu dedo de novo e viro aqui. Eu tenho a primeira laçadinha aqui. Isso aqui não é a correntinha, aquela é a primeira laçadinha. O que eu faço agora? Introduzo a agulha aqui por dentro da minha mão, indo de encontro ao meu dedo, ao encontro, né, do meu dedo. E em vez de eu virar de novo, o que eu faço? Eu viro o ganchinho da agulha, pego a linha. Opa, que ficou meio apertada aqui a minha laçadinha, que eu tava mexendo muito nela. E puxo pra dentro dessa voltinha que eu fiz. Agora, eu tenho uma correntinha aqui, tá? Então, olha só, eu introduzo a agulha, indo lá pro meu dedo, giro ela no sentido anti-horário, passo de novo pelo meu dedo e deixo ela aqui, ó. Aí, eu introduzo a agulha, pego a minha linha, eu até dou uma seguradinha aqui na laçadinha pra não escapar ou pra não deixar o ponto muito solto, né? Pego lá com o ganchinho a linha e passo por dentro do meu buraquinho aqui da laçada. Essa é a primeira correntinha. E as outras? Eu vou passando, ó, eu passo e puxo pra dentro. Passo e puxo aqui pra dentro.
passo e puxo aqui pra dentro, passo e puxo, passo e puxo, passo e puxo. Olha só, eu tenho as minhas primeiras correntinhas. Um detalhe muito importante nos trabalhos, principalmente nos trabalhos aquele crochê filé, né, que é aquele crochê que vai e volta, é que é importantíssimo a gente treinar as correntinhas para que elas saiam mais ou menos do mesmo tamanho. Porque quando eu vou voltar com ponto alto aqui, cada correntinha dessa equivale a um ponto alto, tá? Na maioria das vezes, ou um ponto alto por um ponto alto, mas em cima de cada um vai ter um ponto alto, ou de algumas delas. E se elas tiverem tamanhos diferentes, as distâncias entre os pontos a distância entre os pontos vai ficar diferente. Isso significa que o trabalho, muito provavelmente, vai ficar torto, tá? É por isso que alguns trabalhos ficam tortos. Então, quanto mais padronizadas as correntinhas, melhor. Eu vou fazer um pouquinho mais de correntinha para poder fazer aqui o ponto alto, né? Vou fazer só mais um pouquinho. O que acontece naquele trabalho de vai e vem, que é diferente do trabalho circular. Depois a gente faz a parte do trabalho circular. O que acontece quando a gente tem esse trabalho vai e vem? Ó, como essa correntinha aqui já não tá muito no padrão, né? Essa daqui tá maior. Então, o certo seria eu desmanchar até aqui e seguir um padrão para não ter problema. Mas vamos seguindo aqui, ó. Não vou desmanchar porque é só uma amostra. O que acontece nesse trabalho de vai e vem? Normalmente, para eu fazer o primeiro ponto alto, ele é formado de correntinhas, das últimas correntinhas. Então, tem gente que faz essas duas últimas correntinhas aqui como o primeiro ponto alto. Ele vai virar o trabalho. Essa terceira correntinha aqui vai ser o ponto de base dele, desse ponto alto. E aí, a gente vem com a agulha aqui nessa quarta correntinha. Pra fazer o ponto alto, tá? Eu já vou mostrar como é que faz, só tô falando que tem, como é que é feito, ó. Quando a gente faz o ponto alto, já fica um ponto alto aqui, tá ok? Eu não volto na quarta correntinha, eu volto na terceira, porque olha só como é que meu ponto alto fica, ele fica curvado e com um espaço que eu não gosto aqui, ele fica um espaço muito grande. Então, o que eu faço? Eu tenho duas correntinhas, eu volto aqui na terceira correntinha, que o primeiro ponto, ele fica menorzinho, mais baixo, e aí, ele não fica com aquele espaço e ele não fica tão curvadinho assim, ele fica mais juntinho, tá? As duas maneiras estão corretas, basta você ter uma ideia de qual o tamanho do seu ponto alto para ver em qual correntinha você volta, se na terceira ou se na quarta. Eu vou voltar na terceira, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz o ponto alto? Estamos aqui com a nossa correntinha, se a gente seguir, a gente pode fazer mais correntinhas, mas eu quero voltar e fazer o ponto alto e eu vou voltar na terceira corrente. Eu vou dar uma laçada na agulha, igualzinho eu faço com a correntinha, só que em vez de eu puxar ela pra cá, eu vou, com a laçada, introduzir a agulha lá no meu ponto de base. Aqui, ó, no buraquinho da correntinha, tá? Então, eu tenho aqui na minha agulha agora a laçada, o ponto de base, a correntinha que eu coloquei aqui no meio, e a laçada anterior e a correntinha. Esse fio que tá aqui, ó, eu vou puxar ele só dentro da correntinha, só dentro da correntinha de base. Eu fiquei com 3 argolinhas na minha agulha. Daqui pra frente, o ponto alto, a gente puxa de 2 em 2, ó. Eu dou a laçada e eu puxo os 2 primeiros, sem passar pelo último, ó. E agora, eu dou a laçada e puxo os 2 últimos pra fechar o ponto alto. Pronto. Eu fechei o ponto alto. Eu tenho a mesma argolinha que eu tinha quando eu tava aqui no final da minha corrente, uma só. Então, vamos lá, fazer agora aqui nessa correntinha que tá vazia aqui, ó. Eu dou a laçada,
introduzo a agulha aqui no buraquinho da minha correntinha, ó. Eu já introduzo, eu já tô com o fio aqui, ó, tá vendo esse fio? Quando eu introduzo a agulha, o fio já tá lá me esperando, ó. Meu fio tá aqui, a correntinha tá na frente, eu introduzo, dou a primeira laçada. Quando eu coloco aqui na correntinha, ó, eu já saio lá por baixo do fio também. Então, eu tenho a primeira laçada e essa laçada de agora, eu puxo só na correntinha. Pronto, eu tenho 3 argolinhas. Eu dou a laçada de novo e puxo só 2. Tá? Aqui meu... Aí, e deixo 2. Eu tinha 3, ficaram 2. Eu fechei 2, ficaram 2 agora. E agora, eu vou dar a laçada de novo. Eu tinha 2, fechei as 2 e fiquei com uma, tá? Esse é o ponto alto. A gente também trabalha muito com ponto baixo. Eu vou até dar um espaço aqui pra gente fazer. Então, deixa eu dar um espaço de 2 correntinhas. Se eu dou espaço de 2 correntinhas aqui em cima, eu vou dar o espaço de 2 correntinhas aqui embaixo, tá? Então, eu vou introduzir nessa correntinha. Eu dei 1, 2 correntinhas vazias, eu vou introduzir nessa aqui. Pra fazer ponto baixo. Qual a diferença do ponto alto e ponto baixo? A laçada inicial. Pro ponto alto, eu laço e vou na correntinha. E saio puxando e fechando de 2 em 2. No ponto baixo, não. Eu vou sem laçada lá pro ponto de base. Aí, eu puxo a primeira laçada e fecho na correntinha. Em vez de eu ter 3 argolinhas aqui, como eu tinha no ponto alto, eu tenho 2. Eu laço e puxo e fecho as 2. Olha lá, a diferença do ponto alto com ponto baixo. O ponto alto e o ponto baixo, que ele é menorzinho, porque ele não tem a primeira laçada. Daqui, sem laçar, eu vou direto na correntinha, ó. Saio lá no meu fio, eu puxo o fio na correntinha, uma, fiquei com 2 argolinhas, girei aqui, puxei e fechei, eu tenho ponto baixo. Então, olha a diferença entre a altura do ponto alto, que são esses 2 aqui, esses 3, né? E do ponto baixo, tá? Ele é menorzinho, porque ele não tem a primeira laçada. E um outro ponto que a gente usa muito, que é para fechar até trabalho circular, né? Que é o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, pessoal, é um ponto que a gente só dá uma laçada e uma puxada. Aqui no ponto baixo, ó, vou até fazer outro. A gente introduz a agulha, né? Faz a primeira laçada aqui, puxa a primeira e puxa a segunda, certo? No ponto alto, a gente dá a primeira laçada, a gente introduz a agulha, puxa a primeira laçada, puxa a segunda laçada e puxa a terceira, né? No ponto baixíssimo, a gente é uma puxada só, uma laçada só. Então, vamos dizer que eu tenho que fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha. Eu tenho aqui meu fio e eu vou puxar aqui e puxar direto fechando aqui. Não tem laçada. Vou fazer de novo, tá? Aqui, ó, nessa correntinha. Eu introduzi a agulha, puxei o fio aqui. Se eu der a próxima laçada, eu saio com ponto baixo, mas eu não vou dar. Essa daqui, essa argolinha aqui, já fecha aqui, correntinha. E aí, eu tenho um ponto baixíssimo. Olha como é que fica. Ele fica bem rente. A gente usa muito ponto baixíssimo para fechar as voltas circulares nos trabalhos circulares, né? Esse ponto é muito usado para fechar o trabalho antes de arrematar, tá bom? Então, eu fiz esse vídeo aqui pra gente ter para vocês terem uma noção, assim, para quem não tem noção nenhuma,
dos principais pontos do crochê. Ah, tem o anel mágico, né? Vamos fazer um trabalho circular aqui. Vou aumentar um pouquinho o vídeo, tá? Vai ficar maiorzinho aí pra vocês, mas eu vou fazer a parte do anel mágico aqui do circular. Trabalho circular, a gente pode começar com correntinhas. Então, vamos dizer que eu comece lá, que a receita me peça 5 correntinhas, ó. Ó, vamos dizer que o trabalho me peça 5 correntinhas. E aí, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aí, fecha com ponto baixíssimo na primeira, lembra? Sem nenhuma laçada, ó. Eu introduzo a agulha, pego o meu fio, puxo e já puxo. Normalmente, já puxo tudo junto, tá? Aqui eu fiz o primeiro círculo. Ah, vai trabalhar em pontos altos. Então, eu subo 1, 2 correntinhas. Pra quem tem o ponto alto mais alto, suba 3, tá? E aí, eu já vou trabalhando, vamos dizer que ele me peça 10 pontos altos aqui dentro do círculo. Eu vou dar a laçada, introduzir a agulha aqui dentro do círculo, aqui dentro mesmo, não é dentro de correntinha, não, é dentro do círculo, tá? Eu vou aproveitar e vou prender meio que esse fio aqui, que já vai escondendo, pra ir arrematando esse fio, tá? Puxo aqui a primeira laçadinha, dou a laçada, puxo a segunda e puxo a terceira. Aí, eu vou pro outro ponto alto, dentro do círculo, ó. Puxo a primeira, a segunda e a terceira. Então, esse é um dos jeitos, com a correntinha. Dependendo do número de correntinhas, vai ficar aquele buraquinho aqui. E, ó, esse fio que tava aqui, a gente já tá caminhando, prendendo ele aqui. Depois é só cortar, não precisa arrematar ele, tá? E tem o anel mágico. Como que a gente faz o anel mágico? Eu, né, faço, tem várias maneiras de fazer, né? A gente faz só uma voltinha. Ó, eu ponho os 2 dedos assim, ó, e ponho ele assim, cruzadinho, tá? Eu introduzo a agulha no fio, no primeiro fio e puxo o segundo fio, ó. Nos 2 dedos. Eu cruzei ele aqui, ó. Tá aqui cruzado, né? Eu introduzo a minha agulha aqui por baixo do primeiro fio e puxo o fio de trás aqui pra frente. Pronto, ó, tá vendo? Aí, eu já seguro ele aqui. Eu prendo esse ponto aqui e já faço 2 correntinhas aqui pra subir o primeiro ponto alto. Aí, laçou, ponto alto. Vamos dizer que ele... Eu vou dar um número baixo aqui pra gente não deixar o vídeo tão longo assim. Mas vamos lá, vamos fazer aí uns 6 pontos altos, né? Vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que a receita peça 6 pontos altos. Vamos fazer 8 aqui, porque 6 vai ficar muito pouco. 7, 8. E aí, eu tenho que fechar lá na outra ponta o círculo com ponto baixíssimo, né? Aí, eu tenho que fechar aqui, fazer uma voltinha. Ele não vai fazer a voltinha, vamos fazer mais um pouquinho. Vou fazer 12 aqui, só pra... Senão, ele vai ficar muito pequeno aqui pra vocês enxergarem. Também ele vai... Dez, 11,
12. Gente, parece que eu tô fazendo live, né? Mas eu não programei esse vídeo, eu fui tendo as ideias aqui. Olha só, agora eu tenho que juntar essa ponta com ponto baixíssimo, mas eu tenho uma corda aqui no meio, não é um fio aqui no meio, um negócio que me impede de juntar. Então, o que que eu faço? Eu pego esse fio aqui, ó, que tá solto, e puxo ele, tá? Esse ponto aqui, ó, quando eu solto, eu tenho mania de soltar ele assim, mas normalmente a gente puxa mais pra ele não... Aí eu puxo, ó, eu puxo, tá vendo? Ele vai fechando aqui o centro. Olha como ele já ficou fechadinho. Tá vendo? Aí eu pego aqui o meu ponto. Opa, puxei o lado errado aqui do fio. Eu pego aqui o meu fio, puxo de volta, né? Volta aqui o tamanhozinho da minha correntinha. Como eu subi duas correntes, lembra que eu subi duas para fazer o ponto alto? Uma, duas, eu vou pegar nessa corrente, na segunda corrente, para fechar. Quem sobe 3, pega na terceira corrente. Eu fecho com ponto baixíssimo, lembra? Puxa uma só, ó, e já puxa, sem laçada. Pronto, eu fechei o meu círculo. E daqui a gente parte pro crochê circular, tá? Eu vou fazer um vídeo agora de um tapete circular, tá? Que eu não vou usar o anel mágico, se eu não me engano ele é feito com correntinhas, mas o anel mágico é bem bacana, né? Pra quem quer deixar esse centrinho aqui mais fechadinho, ter o controle de fechar bem esse centrinho aqui e não deixar aquele buraquinho aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado quem quer começar aí na arte do crochê. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, dá um like no canal, segue aqui o canal que vai ter bastante novidade, vai ter bastante coisa. Um beijo para todo mundo e bons trabalhos!